Fala, moçada! Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Eu sou o professor Justino, esse daqui, ó, opa, agora tá aqui do lado, ó. Esse daqui é o meu Instagram, assina lá e bora discutir o tema de hoje. Sabe o que nós vamos falar sobre hoje? Olha aí o Justininho já apresentando para nós. O tema de hoje é a Reforma Protestante. Não tô vendo, sai da frente. Eu sou gordo, ocupo espaço. Mas espera aí. A reforma, vamos pular de lá. A Reforma Protestante. Já ouviu falar nisso aí? Evidente. Nós temos vários movimentos protestantes que existem no Brasil. Na verdade, não começaram no Brasil, mas que tiveram a origem fora e vieram para o Brasil. E é sobre isso que nós vamos comentar. Vamos falar sobre religião. Onde o Justininho tá? Você lembra? Se não, assiste a nossa aula sobre a viagem a Paris e você vai conhecer um pouquinho da Catedral de Notre-Dame, que infelizmente hoje está fechada a visitação devido ao incêndio que sofreu há um tempo atrás, né? Mas, então vamos lá. Qual é o nosso tema de hoje? Reforma Protestante. Claro que para o assunto ficar mais legal e nós podemos conversar, sempre é necessário que nós tenhamos o Justininho participando conosco. Então, adentre ao cenário, Justininho. Religiosa. Claro, moçada. Quando nós falamos de reforma protestante, nós estamos querendo introduzir qual assunto a vocês? Nós vamos começar a falar sobre um assunto que está ligado à religião, sobre as reformas protestantes que acontecem no século XVI, que são alguns questionamentos à autoridade papal. Percebam a expressão que eu usei, hein? A autoridade papal. Eles não são contra Deus e não são contra a fé. Eles são contra a estrutura da Igreja Católica. Tanto que é uma reforma e não uma revolução. Se fosse uma revolução, era uma ruptura. Nós falamos em reforma, o que é? É dar uma ajeitadinha, né? Então nós vamos ter movimentos bastante incendiários. Ah, gostou da velhinha agora, hein? Movimentos que vão incendiar a Igreja Católica e vai colocar em xeque, vai colocar em discussão a questão da autoridade da Igreja Católica. Qual? Lembra que tem duas grandes na Europa? Nós temos a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Apostólica Romana. Estaremos falando da Igreja Católica Apostólica Romana e a primeira grande cisão que acontece dentro desse universo religioso, de onde partirá as chamadas religiões reformadas. Ah, professor, eu frequento uma que é desse negócio aí. Calma, cuidado, porque pode ser que você frequente uma neopentecostal que tem tradições e origens um pouco diferentes, apesar de que se quiser dar uma forçada pode chegar lá, mas é um outro ramo. Quando nós falamos dessas reformadas, nós estamos falando de calvinismo, luteranismo, são esses movimentos. Eu diria que os movimentos neopentecostais, que têm muita força hoje no Brasil, são movimentos que de certa forma derivam dessa ruptura, mas possuem características teológicas, lá na teologia, diferente dessas que nós estamos falando. Tranquilo? Mas também não é o nosso assunto. Para começarmos, mudando de cenário, um clima mais tenso. Em que momento nós estamos agora? Agora nós estamos no século XVI. Onde? Na Europa. Então, para falarmos dos movimentos reformistas do século XVI, da reforma protestante, nós estamos na Europa do século XVI. Onde essa reforma protestante teve eco, força, principalmente em 3 países: Inglaterra, Alemanha e Suíça, sendo a Alemanha a origem de tudo.
Na parte 2 desta aula, nós iremos comentar com mais detalhes sobre cada um desses movimentos reformistas. Hoje, qual é o nosso objetivo? Primeiro, saber quando aconteceu, século XVI, saber onde aconteceu, na Europa, e saber quais eram as principais críticas, quais os sentimentos que pairavam pelos europeus naquele momento. Certo? Então, para o nosso próximo ponto. Quais eram as principais críticas destinadas à Igreja Católica Apostólica Romana naquele momento? Olha, saibam de uma coisa, críticas à Igreja Católica não eram novidade. Para você ter uma ideia, sabe quem que a gente poderia dizer que foi um grande reformista? Um santo da Igreja Católica. Como assim, professor? Já ouviu falar do São Francisco de Assis? Se não, procure a história dele. Você vai ter uma ideia sobre como ele foi importante e o quanto ele foi rebelde. Ele afronta a Igreja Católica diretamente. Mas sabe qual foi a solução que a Igreja Católica deu para a rebeldia de São Francisco de Assis? Criou uma ordem para ele. Falou, você é contra a nossa riqueza? Seu negócio é pobreza? Ok, vamos fazer uma ordem para você dos pobres. Os franciscanos, você vai andar aí pobre, tranquilo. Você quer ficar... E a igreja não se esfacelou. Agora, percebe então que lá no século XII houve um movimento importante, mas que não ruiu, ou melhor, não rachou a Igreja Católica, não apresentou rachaduras na sua estrutura, que demonstra fragilidade, a ponto de emergir uma nova religião contestando a sua fé. Eles simplesmente pegaram o rebelde e falaram, uma ordem para você, e a igreja continuou como antes. Agora, o que será que aconteceu nesse momento, século XVI, que foi diferente daquela época? Beleza? Vamos às críticas que circulavam. Lembrando que não são críticas novas. Então, por que será que agora elas foram mais impactantes? Vamos às críticas. Primeira delas. Venda de indulgência. Sabe o que é isso? Professor, sei, eu chego no boteco e falo, me vê uma indulgência. Você vai ganhar o quê? Venda de indulgência significa a venda do perdão. É como se a Igreja Católica estivesse autorizada a vender o perdão a você. E o negócio era tão bom que, inclusive, você poderia comprar a salvação até para os seus parentes. Não, cara mal, bicho, acho que tá no inferno lá, vamos dar uma aliviada pro cara. Não, quanto é? Aí você comprava, tinha um diploma certificando que você não ia mais pro inferno. Isso custava grana. E quando a Igreja Católica percebe que isso circulava dinheiro, sobretudo na época da construção da Catedral de São Pedro, que hoje está lá no Vaticano, nessa época ainda não existia o Vaticano. Quando estavam construindo a Catedral de São Pedro, houve uma mobilização muito grande para arrecadar fundos. Então se vendiam esses perdões, essas indulgências. E uma das principais críticas feitas pelos reformadores era justamente em relação à venda dessa indulgência. Porque você estaria barganhando financeiramente com Deus, o que naquele momento julgou-se de maneira errada a prática feita pela igreja. Outro ponto, relíquias sagradas. Da indulgência tem uma outra coisa, né? Tem muita gente que critica a venda de indulgência, mas de uma certa maneira o cara quer trocar o perdão por dinheiro até hoje, né? Um dia eu tava passando assim na rua, o cara tinha um sujeito pedindo uma esmolinha ali, uma graninha e tal, pra comer um negocinho. O cara chegou e deu uma graninha, cara, mas foi quase imediato. Parecia que o cara deu dinheiro, a hora que ele deu dinheiro pro cara, ele quase que faz assim, né? E olha pra cima. Por que ele olha pra cima, né? Meio que ele dá o dinheiro e já fala assim, né? Deus, tá vendo aqui, né? Fiz a boa ação, né? Tamo zerado? Acertou? Meu lugarzinho aí tá garantido? Entende como que a barganha por Deus pode acontecer por vários mecanismos? Toma cuidado, hein? Às vezes você estava criticando os caras do século XVI e você continua fazendo a barganha financeira com Deus, hein? Ih, vai pro inferno! Deixa pra lá. O que eram então as relíquias sagradas? Isso aqui também dava dinheiro, viu?
São aquelas historinhas, né? A lasca da cruz de Jesus Cristo, as 5 patas do jumento, do 5, 4 e tinha... enfim, você entendeu? Do jumento que carregou Jesus Cristo, aí você tinha a coroa de Jesus Cristo. Por que essas coisas circulavam? Na verdade, a posse das relíquias sagradas dava poder àqueles que possuíam. De que maneira? Claro, evidente por meio da fé, mas também por meio do dinheiro. Como as pessoas queriam ver essas relíquias sagradas, elas iam aos locais onde elas estavam. E como havia uma migração muito grande de pessoas, isso promovia um comércio local. Esse comércio gerava impostos, que gerava dinheiro, que fazia a coisa circular. Então, além de existir uma crítica à relíquia sagrada como algo que realmente não produzia a sua salvação, e daqui a pouco a gente vai ver qual será a proposta, por exemplo, de Lutero, mas as pessoas que defendiam as relíquias sagradas o faziam por meio de crenças religiosas, mas também pelo grande movimento econômico e financeiro que elas propiciavam. E isso foi um dos grandes alvos de crítica também no século XVI. Mais um ponto, falta de vocação do clero. Vou só te contar uma historinha. Se você quiser virar padre hoje da Igreja Católica, é só você chegar na porta da igreja e falar assim, toque, toque, bom dia, moço, tudo bem? Eu gostaria de ser padre. Não, senhor. Hoje você tem que estudar. Hoje você tem que se graduar em teologia, filosofia. Você vai para um seminário. Você precisa de uma formação até você poder ministrar uma missa. Sabe como é que você fazia aqui? Vou te dar um exemplo de um cara, Alexandre VI. O Papa que assinou o Tratado de Tordesilhas. Lembra? Depois você procura o que é o Tratado de Tordesilhas. Alexandre VI era espanhol. Dizem que antes dele ser Papa, ele mal sabia rezar uma missa. Teve filhos espalhados por toda a Europa e mais... Isso é uma exagerada que é para dar ibope, né? Mas ele teve filhos reconhecidos, inclusive filhos com outra mulher que não era a amante oficial dele. O cara traiu a traída, já que nem casado ele podia ser. Isso era reconhecido. Para ele conseguir virar Papa foi fácil. Quem vota no Papa são os cardeais. O que ele fez? Comprou os cardeais. E os cardeais que não votaram nele, ele matou. Virou Papa Alexandre VI, que tinha o nome de batismo de Ricardo Borgia. E essa era a crítica da falta de vocação. A corrupção na igreja que vai se conjugar com o último elemento, que é a ideia do afastamento das questões sociais. A Igreja Católica começa, principalmente no alto clero, começa a se emuralhar nos seus castelos, nas suas catedrais, e cada vez mais vão se afastando das pessoas. Peraí, agora a coisa começa a complicar. Eu sou uma pobre alma. Por que eu vou para uma religião? Por que você busca uma religião? Isso é a primeira coisa. Quando uma pessoa busca uma religião, acima de tudo, ela está atrás de respostas. Que tipo de resposta? Ela está atrás de respostas que vão cuidar do seu plano espiritual, da sua alma. Agora, como eu deposito a minha alma, que vai estar na vida eterna, nas mãos de uma instituição e de pessoas que são corruptas? Percebeu o elemento que está no século XVI? As pessoas começam a olhar para essa igreja e começam a ter dúvidas se vão depositar a sua alma e a sua eternidade nessa instituição. É aí que tem uma palavrinha que eu gosto muito, que é essa daqui, ó. Angústia. O que é angústia? Angústia é uma dor, é uma falta, é uma busca em que você não encontra, é um sentimento de vazio. Professor, eu sei o que é isso. Eu escuto Marília Mendonça. Não, Vi. Não é isso que eu tô falando, não. Não é, se bem que você também vai ficar meio angustiado ouvindo Marília Mendonça, né? E às vezes você até dá uns probleminha, liga pra quem não devia, manda mensagem, mas deixa pra lá.
Então, olha só, essa angústia em quem eu irei depositar a salvação da minha alma é o terreno fértil para os reformistas. Percebam que se Lutero discursasse ao vazio, se não tivesse ninguém disposto a escutar o que ele estava falando, as ideias dele iriam morrer. Mas quando Lutero profere as suas críticas à Igreja Católica, quando Calvino profere as suas críticas, eles encontram um retorno do outro lado. E esse retorno do outro lado é o quê? É a resposta à angústia, vamos lá? É a resposta à angústia dessas pessoas. Viu a diferença de São Francisco de Assis? Quando São Francisco de Assis profere as suas palavras, ele não encontra do outro lado essa angústia. Naquele momento ainda não existia. No século XVI, essa angústia já se aflorava. Então, quando Lutero, Calvino proferem as palavras, eles encontram um público do outro lado que diz: opa, isso aí responde à minha angústia, tô contigo. Quando ele encontra essa resposta do outro lado, vem a força para a ruptura, começam os movimentos reformistas do século XVI. Tranquilo, crianças? Espero que tenham compreendido. Essa é só a introdução, a primeira aulinha. Agora, na próxima parte, nós vamos falar sobre os movimentos de forma individual: luteranismo, calvinismo e anglicanismo. Tranquilos? Espero que tenham gostado. Um beijo para todos e para todas. Se gostou, curte aí, compartilha. A gente se encontra